Então, vamos lá. Prontinho. Essa aqui foi tirada do INEP, né? Da última Isso. prova, não foi, Beth? Sim. Uhum. Da última, exatamente. Temos aí um homem de 41 anos que vem à unidade básica com queixa de episódios de hematoquesia de 3 a 4 vezes por mês, nos últimos 8 meses. Ele tem que, durante as evacuações, tem nodulação na região anal e costuma reintroduzir manualmente no ânus, sem nenhuma outra alteração associada. Ele nega tabagismo, nega perda de peso significativa, nega alterações de trânsito ou comorbidades. No exame físico, você tem um paciente que tem um bom estado geral, sem alterações abdominais, ou seja, o exame não tem nada. E no exame da região perianal, você vai ter um prolapso de tecido que se exterioriza à manobra de Valsalva, que faz uma redução manual. E na inspeção local, não tem fissuras ou abscessos. Não vê sinal de inflamação intensa ou trombose, disso que se prolapsa, né? E tem sensibilidade e tônus esfincteriano preservados no toque retal, sem massas ou lesões palpáveis na ampola. Então, vamos lá. Considerando isso daí, qual é o diagnóstico mais provável? Hemorroida interna. E aí? Tô gostando. Vou esperar mais um pouco, aí eu comento. Aqui tem 4 perguntas além dessa primeira. E aí, sim, todo mundo acertou, né, o diagnóstico como um todo mundo que respondeu até agora falou de doença hemorroidária. Então, ele quer o diagnóstico mais provável. Quando a gente fala em interna, externa e tudo mais, a gente já está classificando. Mas eu entendo que, como aqui ele fala, ele descreve bem que a valsalva exterioriza e tudo mais, você já tem na sua cabeça que é uma doença hemorroidária interna, porque ele falou 2 vezes que faz redução manual. Só que na letra B, ele pergunta a classificação do quadro, a partir do diagnóstico mais provável. Então, aqui ele especifica bem que ele quer o diagnóstico, que seria doença hemorroidária, não veria outra alternativa, né? Justamente porque ele já falou que não tem fissura, que não tem trombose, então ele mesmo já meio que te ajuda nesse sentido. E aí, na classificação, a gente colocaria que é doença hemorroidária interna, justamente porque ela faz redução manual, então ela desaparece, ela não fica o tempo todo ali para fora. Então, para mim, o mais correto seria doença hemorroidária na classificação, doença hemorroidária interna, grau 3, que é a que faz redução manual, tá? Porque às vezes ela também se exteriorizaria durante a valsalva e na redução manual ela não se recolheria totalmente, mas ela também não seria tipo de origem ali externa, tá? Síndrome, no gabarito do INEP ele colocou doença, enfermidade ou síndrome hemorroidária, hemorroidal ou hemorroida interna ou hemorroida, tá? Então, até colocar só hemorroida ele aceitaria. Eles não aceitaram termos como hemorragia digestiva baixa, hemorragia gastrointestinal, tá certo, né? Porque deixou bem claro qual era o diagnóstico mais provável. E serão acatadas caracterizações a mais hemorroida desde que estejam de acordo com o diagnóstico do quadro. Então, crônico, sem complicações, com sangramento redutível, etc. Então, ele até foi permissivo, né, em algumas situações aí. Mas, igual eu falei, diagnóstico mais provável, que embaixo pergunta classificação, é porque ele quer que você fale só da doença hemorroidária ali em cima mesmo. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Pensou em algum outro diagnóstico? Que não fosse doença hemorroidária? Então, vamos seguir. Na segunda, eu já falei meio que em conjunto, né? Que a classificação seria você falar se ela é interna e externa e colocar esse grau de gravidade, digamos assim. Então, o grau 1 é aquela que ela prolapsa, que ela nem chega a exteriorizar, então ela não tem necessidade de nenhuma manobra. O paciente evacua, ela volta para o lugar dela sem você fazer nada. A tipo 2, a segunda, ela não chega a prolapsar, né? A 2, ela exterioriza durante a evacuação e não necessita da redução manual para voltar para dentro do canal anal. A terceira, ela volta precisando do empurrãozinho, então com a redução manual, e a quarta ela não volta. Então, esses são os 3 graus. E aí, quando a gente fala de doença hemorroidária, essa classificação é importante para você definir quais são as condutas que você vai tomar, tá? Então, aqui ele cita apenas 3 condutas clínicas a serem adotadas.
E tem várias que a gente pode adotar. Se a gente quiser usar o que a gente tem de dados desse caso para tentar colocar dentro dessas condutas, ele já colocou que o paciente tem uma boa saúde, que ele não tem alteração de hábito. Então, assim, ele já nem enfatiza que esse paciente tenha, por exemplo, constipação ou diarreia, né? Que é uma coisa que a gente tem que controlar já dentro dessas condutas clínicas. Então, a minha especialidade cirúrgica é proctologia, tá, gente? Então, por isso que eu brinquei que é um problema simples, que é muito fácil de tratar, porque isso é o meu dia a dia. Então, assim, na grande maioria dos pacientes que têm doença hemorroidária, ele teve um aumento de pressão do canal. Isso pode acontecer por constipação, né? Por, enfim, hábitos, dieta pobre em fibra, que vai ter uma qualidade de fezes ruins, ou até um paciente que está cursando com uma gastroenterite, que tem diarreia com muita frequência, isso também aumenta a pressão de saída. Então, o pessoal acha que às vezes é só constipação, mas não. Alterações importantes do hábito intestinal, que cursam inclusive com diarreia, também podem aumentar essa pressão de canal e a longo prazo trazer a doença hemorroidária. Então, o primeiro ponto é você tentar fazer uma regularização desse hábito intestinal. Como constipação é mais comum, eu já focaria nela, tá? Então, aumentar a ingestão hídrica, pensar em emolientes fecais, melhorar o aporte de fibra, só aí a gente já tem três, que são a primeira etapa, que é melhorar a qualidade das fezes, tá? Então, essas seriam propostas. Então, outras condutas que a gente entraria. Geralmente, a doença hemorroidária, ela vai cursar com sangramento e pode cursar com desconforto. Então, banho de assento entra, mesmo sendo um paciente que fale que é hemorroide interna, porque como a nossa questão é diminuir pressão local, no gabarito acho que nem botou banho de assento, não me lembro, mas nos manuais, nas condutas tem. Quando você melhora a pressão perineal, você tem uma melhora dessa pressão local e menos crise hemorroidária, tá? Então, o banho de assento, ele não é só para vasodilatação da hemorroida externa, ele também faz um relaxamento da musculatura perineal. Então, banho de assento com água morna para todos os problemas orificiais que a gente tem, tá? Então, ele entraria também. Danilo até já colocou um monte de coisa aqui. Diminuir o esforço evacuatório entra como a gente pensar na parte postural, aquele negócio de levar a perna com o banquinho no banheiro, ou fazer alguma coisa laxativa. Nesse momento é importante, tá? Então, colocar algum laxativo, que seja óleo mineral, que seja dieta laxativa, que seja algum outro laxativo, sim. O uso de pomadas, igual o Danilo botou, também é uma opção para que melhoram, né, a questão de desconforto, se esse paciente tiver, lembrando que a interna geralmente não cursa com muito desconforto, mas quando elas são de graus maiores, elas vão fazer pressão no canal anal e vai ter alguma coisa associada assim. E para a hematocaquese em si, tem que ser avaliado o que vai ter de conduta cirúrgica para esse paciente, né? A gente vai falar de ligadura, possibilidade realmente de retirar essa doença hemorroidária, mas os principais são esses: controle do ritmo evacuatório, que vai depender de hidratação, alimento rico em fibra e talvez algum laxativo, tá? Melhorar a postura de evacuação e o momento da evacuação ser rápido, não ficar muito tempo no banheiro, fazer banho de assento são os fundamentais. Colocar algum flavonoide, alguma coisa que melhore a circulação também entra, mas é mais específico para a trombose hemorroidária do que para o sangramento da interna, tá? Então, as pomadas até têm um valor maior se o paciente tiver desconforto. Mas lembrando que se aquela doença hemorroidária não fica para fora, você não vai ficar jogando um monte de pomada com aplicador para o canal também, porque tem muito pouco efeito, tá? Exatamente. Falar que tem que ser breve a ida ao banheiro é muito importante, tá? A gente está tendo uma mudança no padrão da doença hemorroidária, inclusive de faixa etária, por conta de celular no banheiro. Então, isso é uma verdade. Na prova não vão cobrar isso de vocês, mas você falar que abreviar a permanência em vasos sanitários está em conduta também de um monte de up-to-date, mas eu acredito que no manual do Ministério mesmo não fala, então vai por essas condutas mais básicas, da alimentação, da ingestão de água, do aumento de fibra, do uso de laxativos, do banho de assento, tá? Isso entraria. Deixa eu ver até no gabarito se tem mais alguma coisa, Beth. E a próxima. Nem tinha passado para vocês o gabarito dessa, né? Então, da B é classificar como interno o grau, que seria grau 3. E aí, se colocasse só interna e não colocasse o grau, ia pontuar só metade. E quem, igual vocês citaram, que colocou como interna na primeira já,
ele ia considerar o diagnóstico, mas se não repetisse na classificação, não ia pontuar aqui. Então, ele realmente separou bem as duas coisas, tá bom? É esse aqui, né? Isso. Aí agora já é o próximo. Olha a quantidade de conduta que ele botou. Então, consideraria muita coisa. 3 dessas, né? Então, ó, a medida de higiene local, que isso é bem importante, gente, que eu não falei. Para interna, não é tão evidente. Mas quem tem hemorroida externa e usa papel higiênico é um candidato maior para ter sangramento, para ter piora das crises, tá? Porque o uso do papel não faz uma higiene adequada, então você começa a fazer dermatite local, além da própria necessidade de passar várias vezes o papel para conseguir limpar aquela região. Então, é usar a ducha e não usar papel para todo mundo, tá? Uso de laxativos, mudanças dietéticas, então aumentar a injeção de fibra, reduzir os alimentos constipantes, evitar alimentos condimentados para quem tem sintoma associado a isso, evitar alimentos com pouca fibra, tá? Mesma coisa, a gente falou aumentar a injeção de fibra e evitar alimentos com pouca fibra. Então, é uma coisa meio que repetida ali. Otimizar a hidratação oral, e aí a gente pode citar aquele cálculo de 30 ml por quilo de peso, tá? Para uma hidratação ideal. Mudança de hábitos evacuatórios, então evitar esforço, redução no tempo de vaso sanitário, apoio e elevação para os pés. Mudança de hábitos de vida mesmo, atividade física e apoio e utilizam tabagismo são, no geral, coisas que melhoram a saúde do indivíduo, né? Agora, realmente, a atividade física, ela faz muita diferença na modulação da função intestinal. Isso é importante. Lembrando que se tiver com crise de trombose ou de dor, você não vai indicar atividade física naquele momento. Tem que esperar melhorar um pouquinho o quadro para fazer atividade física, porque atividade de membro inferior, tipo agachamento, coisas que fazem valsalva, elas podem simular uma pressão perineal de vaso sanitário. Então, a gente não quer isso no momento de crise, tá? O uso de flavonoides e fenotônicos estão incluídos, apesar de terem um efeito melhor quando a gente tem a trombose, né? Mas é um problema de circulação, tem estase ali desse sangue dentro da doença hemorroidária. O banho de assento com água morna, o uso de anti-inflamatório, analgésico ou pomada de acordo com as queixas. Se o paciente não tiver com queixa de dor só do prolapso, não tem por que a gente prescrever AINE para ele também, né? Então a gente tem que fazer isso de maneira bem, não é isso que vai melhorar a doença hemorroidária, a gente tem que fazer isso de forma bem consciente. A ligadura elástica é uma conduta que pode ser tomada para esse paciente, é uma conduta ambulatorial. Tem que tomar muito cuidado com a ligadura hemorroidária em doença grau 3, se ela for muito volumosa, porque às vezes você não consegue separar o que está acima do canal, né, assim da linha pectina, e o que está abaixo. Então, às vezes, você faz a ligadura e o paciente vai ter muito desconforto no pós, tá? Mas isso é uma coisa muito além que vocês não precisam saber para falar que a ligadura é uma conduta aceita. E ele até colocou solicitar hemodiograma e colonoscopia. Não foi uma coisa nem que eu pensei em citar. E é isso aí, atividade física, cara, geralmente cabe para tudo. A não ser que fale que é uma crise de trombose hemorroidária, não pode fazer atividade física nesse momento, tá? Tem tudo aqui, tem até coisa que eu mesma nem penso tanto, tipo solicitação do hemograma ali, né? A colono faz parte da investigação pela história de hematoquesia. E esses pacientes às vezes não estão em idade de investigação. Acho que a gente pode ir para a última, que já falar, acho que direto das condutas cirúrgicas, né? Falar conduta cirúrgica indicada. Então não tem jeito, gente. Doença hemorroidária, quando tem indicação de operar, que é aquele que não melhorou com esse manejo, que continuou tendo crise, que continuou sangrando, é tirar, é hemorroidectomia, tá? Aí, claro, você tem as técnicas diferentes para falar. Ele não falou em ter doença externa associada, então é difícil de eu falar de uma técnica específica, se é Milligan Morgan, se é outra técnica, mas a princípio a minha resposta aqui seria hemorroidectomia, tá? Nos casos refratários. No grau 3, não ficamos de caras, não é a primeira conduta, não. E é isso aí, Washington, hemorroidectomia. Pode botar no gabarito, Beth. Aqui eu já acho meio complicado, ele centrou, não sei se é porque eu sou especialista também, especialista na questão em si, eu acho muito complicado você citar qual é a técnica se ele não tem uma doença externa. Mas tudo bem, ele citou as técnicas mais comuns de hemorroidectomia, né? Colocou a Milligan Morgan, Ferguson,
ou hemorroide pequia grampeada, ou desarterialização. Ele colocou todo o tratamento de doença hemorroidária, não especificando somente que seja da interna, tá? Hemorroidoplastia laser. E aí, trombectomia, coagulação infravermelha e escleroterapia não se aplicam, porque o paciente não tinha trombo associado. E será pontuada a primeira, às vezes, somente a primeira indicação do candidato. Então, hemorroidectomia, esse cirúrgico aqui ficou estranho, né? Porque ele já falou que era conduta cirúrgica. Ah, tá. Desculpa, gente. Eu que não li ali a continuação da questão no início, quando tem D barra. Quando a conduta cirúrgica, o tratamento definitivo consiste em hemorroidectomia, podendo estar ou não acrescido dos seguintes especificadores. Então, eu fiquei na dúvida, até a Beth vai conseguir me ajudar, se ele consideraria a pontuação toda se você respondesse só hemorroidectomia. Como essa foi tirada do INEP, eu não sei o que Peraí. surgiu de discussão depois. Não, esse daqui já tá com recurso já. É o resultado final, entendeu? Qual que é a tua dúvida aqui? Você queria saber o quê? Quem escreveu simplesmente hemorroidectomia fez pontuação total ou se tinha que ter colocado que era eletiva, aberta ou fechada, porque isso eu achei como um extra, assim, que a princípio a conduta cirúrgica é Então, hemorroidectomia. do que a gente viu dos recursos, você tinha que escrever exatamente assim. Então, Exatamente botar só assim. hemorroidectomia, eles davam pontuação parcial. Eles não aceitavam. Pontuou total, Rafaela. Rafaela botou ele pontuou É, total, eu não, hemorroidectomia. eu não, E aí, eles peguei nenhum consideraram desses. Doutora, parcial quem colocou sim, o tipo. doutora, quem colocou a hemodectomia pontuava total. Ah, Ah, então beleza. total? Porque Uhum. eu não vi a correção dali, tiveram alguns que não receberam. Doutora, eu acho que essa questão está dizendo o seguinte, que o candidato poderia ter colocado hemorroidectomia isoladamente, ou podendo estar acrescida ou não nos especificadores. Não ia perder ponto por ter Hemorroidectomia, acrescido, né? Tá. Tá isso, bom. hemorroidectomia pontuava, assim como hemorroidectomia cirúrgica, Cirúrgica, hemorroidectomia eletiva. eletiva e assim por Isso, eu diante. tive dois amigos, um colocou só hemodectomia, pontuou, e outro colocou aberta e pontuou também. Ah, então ótimo. É isso, tá vendo? Igual eu Eu falei, eu como especialista coloquei. no assunto, hemorroidectomia estava bom. Mas vocês são especialistas em fazer a prova, entender isso de recurso, o que que não entrou, não entrou, vocês complementam isso para É, mim. eu tive um que não recebeu recurso, hein? Não E recebeu. coloquei reumectomia também eletiva. Aí pontuou inteiro. É, Ah, então, beleza. Então tá, então foi até melhor do que eu esperava. para mim também, porque a experiência dele não foi boa. Sim, Não sim. pontuou. Está É bom. isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida em relação a esse assunto ou alguma outra coisa que a gente consiga fechar aqui com vocês? Fiquei por poucos É, pontos, é. Essa prova estava bem chatinha mesmo, algumas coisas muito sutis ali. Ok, pessoal. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida mais com Mônica, vamos dispensar, tá tudo certo. É, que que bom, bom, gente. que bom. Então tá bom. Bom que vocês conseguiram dar uma aproveitada aí na aula de cirurgia. Amanhã temos sextou com Carminha, sextou com clínica médica. Tá bom? Muito bom, gente. Obrigada, gente. Então, Então tá bom. estaremos. Obrigada, Mônica. Beijinho, Tchau, viu? tchau. Até Boa mais, noite. gente. Até. Boa noite, gente. Boa noite.